Estamos começando mais um episódio do Utopia Podcast e com mais uma entrevista da semana. Hoje eu vou falar com a querida Sheila de Carvalho, que é professora, advogada em Direitos Humanos. A Sheila dá aulas de Direitos Humanos na nossa pós-graduação em Direitos Humanos aqui do curso SEI. E a Sheila participou recentemente do grupo de transição do presidente Lula e agora também será uma das assessoras especiais do ministro da Justiça, Flávio Dino. Sheila, seja muito bem-vinda. Eu não tenho a menor dúvida que quem nos acompanha aqui no podcast, tanto pelo YouTube, como também nos diversos tocadores de podcast, tem muito a aprender com você. E a primeira questão que eu gostaria de te colocar é se você já se mudou para Brasília, como que está esse contexto da sua vida, que deve ter sido um período mega corrido, de muito trabalho, porque você tem diversas outras atribuições, conseguiu deixar as outras atribuições suspensas nesse período para focar só no grupo de transição. Como que foi sua vida durante esse período? Intensa. A gente fala que foram 40 dias de transição, mas que duraram meses, né? Para quem estava ali no dia a dia, cada dia durava 5. Então, assim, foi realmente um período muito intenso. Eu fiz uma escolha de dedicar realmente, né, para aquilo que a gente estava fazendo ali, considerando ser uma oportunidade única e considerando também que a gente tinha um cenário assim catastrófico para realizar o diagnóstico, né? Então, o que foram os últimos anos, os últimos 6 anos especificamente de gestão aí do Ministério da Justiça? Fazer esse mapeamento não ia ser tarefa fácil, né? A transição, como muitos de vocês viram pela imprensa, né, ela acabou ficando gigante, né? Foi algo que começou ali com algumas pessoas, assim, 8 pessoas indicadas por cada grupo, e a gente terminou uma transição com mais de 1.200 voluntários, né? Que fizeram parte, que contribuíram para o grupo de transição, né? Que conseguiram ali dar um pouco da sua expertise e bagagem de cada um dentro desse processo, né? Só na justiça eu acho que a gente bateu 250 pessoas, né? Que estavam ali contribuindo para os trabalhos que a gente estava desenvolvendo dentro de justiça e segurança pública. Como vocês devem imaginar, uma área gigantesca, com muitos desafios, né? Que tiveram muitos retrocessos, mas também tiveram muitas agendas que foram emplacadas de uma forma que não atendia necessariamente aí os mínimos padrões legislativos de direitos humanos, enfim, protocolos internacionais. Então, a gente teve que fazer aí um bom diagnóstico. Isso envolveu também um processo de escuta muito amplo, né, de entidades, de organizações, de corporações, de sindicatos, né, de especialistas, estudiosos, pesquisadores, vítimas, né, de violência. Então, foi assim um árduo processo que até agora eu não consigo imaginar como a gente conseguiu, né, concretizar isso em tão pouco tempo, em 40 dias, mas que tinha tarefas muito específicas, né? Então, a gente tinha que fazer um diagnóstico, né, da situação, pensar o plano, né, dos 100 primeiros dias para a área, né? Então, o que era nível de prioridade que o governo tinha que agir nos 100 primeiros dias de governo, né? Que são aqueles ali que vão delimitar o que vai ser os 4 anos, né? Vão identificar ali quais vão ser as principais políticas que o governo vai bancar nos 4 anos a seguir, e também realizar propostas a nível de estrutura, né? A gente viu que nos últimos anos, especialmente, a gente teve uma redução do espaço dos ministérios, né? Uma redução do Estado, do alcance do Estado, né? Então, os grupos de transição, eles também tinham como tarefa repensar as estruturas da gestão do Estado. Foi isso que a gente também fez no âmbito do GT da Justiça. E foi um processo de transição inédito na história do Brasil pela quantidade de pessoas. E é interessante a gente lembrar para quem nos acompanha, porque ocorreram algumas críticas na imprensa no sentido do tamanho do grupo de transição. Mas você muito bem colocou, a grande maioria, quase todas as pessoas eram voluntárias. Parece que a lei limita um número bem baixo de pessoas que são remuneradas nesse contexto. Exatamente. A lei tinha limitado cerca de 50 pessoas, se eu não me engano, mas o número não chegou nem perto disso. Acho que foram 32 pessoas que foram, de fato, contratadas para essa função. Os restos dos 1.000 voluntários eram pessoas que estavam ali
sendo voluntárias, né? Houve a requisição de alguns funcionários que já eram de carreira, né? Então, gestores públicos de carreira que foram convocados ali para ajudar na transição, mas isso também não teve nenhum custo, não teve nenhuma onerosidade a mais para o Estado. E esse relatório final, não só do GT da Segurança Pública e Justiça, e também dos demais, ele é público, ele já foi divulgado, nós conseguimos ter acesso, ou é algo que fica apenas numa comunicação interna? Os relatórios eles vão ficar exclusivamente nas mãos do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e do Comitê Técnico da Transição, né? Porém, haverá um documento que vai ser uma síntese da síntese, digamos assim, né? Um documento que tire os dados sensíveis, né? E consiga ali expor o trabalho que foi realizado pelos voluntários, né? Como a gente trabalhou com muitas informações sensíveis, né? Informações bem afetas ali à gestão, né? Dados, orçamentos, enfim, outras informações, mapeamentos que a gente colocou que vai ter outro tipo de prosseguimento. A ideia é que esses relatórios fiquem ali exclusivamente na mão do presidente, até porque ele vai escolher ali também o que ele vai entender enquanto prioritário, né, Caio? É isso, assim, a gente teve um trabalho que ele vai em várias etapas, né? Então, a gente faz uma proposta inicial, negocia ali, negocia aqui, né? E aí essa proposta ela vai se moldando até o resultado final do relatório. E a gente sabe que o resultado final do relatório, a nível de demandas, não necessariamente vai ser o que será executado na íntegra, né? Pode ser até aplicado em algum momento também durante os 4 anos, mas haverá uma escolha ali do presidente, do vice-presidente, para entender o que vai ser de fato a prioridade do governo em 100 dias. Perfeito. Para a gente abordar alguns assuntos agora mais específicos, eu havia notado que no ano de 2003, então no primeiro mandato do presidente Lula, foi criada aquela Secretaria de Reforma do Judiciário, então ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos. E até hoje, em 2022, quase 2023, os projetos que essa secretaria produziu provocaram grandes alterações na legislação processual penal, provocaram grandes alterações também no funcionamento do sistema de justiça de um modo geral, encaminhamento de vários projetos de lei, projetos de emenda constitucional. Então, essa Secretaria de Reforma do Judiciário acabou se tornando um grande centro de discussão sobre iniciativas legislativas. Eu e você, nós somos do direito, e o Ministério da Justiça, embora seja muito extenso, ele também tem esse papel de dialogar e acompanhar a justiça de um modo geral no contexto do Poder Judiciário. Quando você olha para o sistema de justiça hoje, você atua no sistema de justiça já faz um bom tempo, o que mais te chama atenção agora, atuando no governo? O que mais te chama atenção no sentido de que isso merece uma atenção especial nossa? Embora o Poder Judiciário seja uma instituição, um poder autônomo, isso merece uma atenção do Ministério da Justiça para atuar conjuntamente para alterar esse cenário. Eu acho que o que a gente coloca hoje, elenca como prioridade na agenda da justiça, é como a gente democratiza a justiça para que ela consiga, de fato, chegar a todo mundo, chegar de fato a quem precisa, e como a gente retoma o desenvolvimento de políticas de justiça e políticas de acesso à justiça. E quando a gente fala de acesso à justiça, né, eu parto de uma perspectiva ampla de acesso à justiça. A gente coloca numa chave que acesso à justiça só tem a defensoria pública, né, e ali já está garantido acesso à justiça, mas isso não é o acesso à justiça real, né? O acesso à justiça é você conseguir, de fato, ali ser amparado pelo sistema judicial eficaz, efetivo, né? Que possa atender às demandas da população, especialmente uma parte da população que realmente precisa da justiça e raramente tem esse acesso, né, chega a justiça até elas, né? A CRJ ela cumpriu um papel extremamente importante no nosso processo de redemocratização, né? E a gente deve muito aos frutos do trabalho da SRJ, as reformas que a gente teve dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, a própria criação da Defensoria Pública, expansão da Defensoria Pública dentro do Estado brasileiro, que se dá ali a partir daquelas discussões que foram travadas no âmbito da SRJ, né? E geraram
ali depois do debate da emenda de 2004, né, e a SRJ atuou para operacionalizar isso da melhor forma possível, né, a nível de executivo, para que aquilo, de fato, aquelas mudanças que estavam acontecendo, fossem muito efetivas, né. Quando a gente propôs a retomada da SRJ, né, a gente também incluiu ali um olhar acerca dessa perspectiva do desenvolvimento de políticas de justiça, né, políticas que possam favorecer o acesso da população ao sistema judicial. Com o fim da SRJ, a gente viu que aquilo ficou fragmentado dentro do Ministério da Justiça, né? E é muito ruim ficar fragmentado dentro do Ministério da Justiça, porque as demandas de segurança pública sempre tomam muita atenção, né? Essas dinâmicas em relação às polícias, ao próprio diálogo com a defesa, né? Elas sempre tomam bastante atenção da ação do Ministério da Justiça, e se isso fica, né, de uma certa forma diluído dentro do Ministério, acaba não tendo muita atenção, que foi o que aconteceu, né? Então a gente não tinha mais um organismo dentro do Ministério da Justiça capaz de fazer algo que era importantíssimo, que a SRJ fazia, que era o diálogo entre os poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, as instituições do sistema de justiça e a sociedade civil, para fins de elaborar políticas de justiça, né? Isso é uma das prioridades do próximo ministro, Flávio Dino, né? Inclusive a gente conseguiu construir ali a proposta da Secretaria de Acesso à Justiça, que tem isso como finalidade, né, tem isso como propósito, mas também tem o propósito de fazer um processo de democratização da justiça, né? Então a gente sabe que a gente tem aí uma necessidade de que a gente faça com que essa justiça seja mais representativa, seja mais inclusiva, que consiga escutar outros tipos de necessidade, né? Eu falo, por exemplo, agora da fila digital do FGTS, é algo assim extremamente chocante, né? O nível de processos que estão parados, né? A letargia ali de um acesso de algo que é urgente para a maior parte daquelas pessoas, porque a gente está falando de subsídios de alimentação, de vivência, né? O mínimo da sobrevivência, e são processos parados. Antes essas filas elas aconteciam de forma física, né? Então, algumas pessoas, né, as mais velhas, têm essa memória daquelas filas gigantes do INSS que ficavam nas portas, hoje não tem mais, mas isso não quer dizer que essas filas não existem, elas existem numa perspectiva digital e elas estão cada vez maiores. Então, a gente pensar um sistema, pensar, né, também formas de modernizar, atualizar, né, tornar mais efetivo o sistema judicial como um todo, isso é tarefa do Ministério da Justiça, né? Na última gestão, isso estava colocado numa pastazinha dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, dentro de uma pasta. A gente quer voltar a colocar isso no centro de prioridade, né? A gente quer colocar isso num lugar em que a gente possa, de fato, colocar novas medidas que vão aí alterar a realidade do sistema de justiça brasileiro, porque a gente sabe que a gente precisa de uma boa atualização, uma boa modernização desse sistema para que a gente consiga, de fato, aprimorar o acesso à justiça da população. Muito bom, Sheila. Nesse aspecto do acesso à justiça, eu quero colocar uma visão que eu tenho como ex-defensor público e depois eu quero ver a sua opinião. Agora, em 2022, completou o prazo de uma emenda constitucional que foi do ano de 2014, enfim. 8 anos para que em cada unidade jurisdicional também contasse com um defensor ou defensora pública. Durante esse período, eu saí da Defensoria Pública da União em 2021. É claro que não só a DPU, mas principalmente a DPU, mas de outras defensorias, não contavam mesmo com o orçamento para fazer uma expansão tão efetiva. Mas, por outro lado também, Sheila, o que eu assisti de perto na DPU é uma iniciativa da própria instituição, e isso acontece com várias defensorias, de dificultar, colocar muitos empecilhos à interiorização. A DPU, por exemplo, e cito isso lembrando que a Defensoria Pública da União e dos Estados, do Distrito Federal, tem a sua autonomia administrativa, não significa que o Ministério da Justiça irá impor, é tudo numa questão de diálogo, como você está muito bem colocando. Mas a Defensoria Pública da União não abre uma instalação em nenhuma cidade se não houver um prédio, toda uma estrutura, sendo que você sabe, eu sei, é perfeitamente possível que defensores e defensoras atuem em cidades menores, dentro de uma instalação no fórum, dentro de um prédio que já seja um prédio da prefeitura. É a situação ideal? Está longe de ser a situação ideal, mas a acumulação de defensores federais, principalmente, só em capitais ou grandes centros urbanos,
também não é uma situação ideal. Então, a Defensoria Pública da União e outras defensorias não topam, digamos assim, interiorizar se não for interiorizar em grande estilo, se não tiver uma sede própria. Eu acredito que hoje deva ter 600, 700 defensores federais, mais do que isso, não me recordo o número exatamente, não tem nenhum, exatamente nenhum, atuando dentro de uma estrutura do fórum, numa sala do fórum, como várias defensorias dos estados possuem. Vários defensores, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, que é uma defensoria super consolidada. Alguns defensores trabalham dentro do fórum. Em algumas defensorias, é quase que um pecado apontar essa solução. Muitas defensorias adotam, no exercício da autonomia administrativa e financeira, abrigar mais defensores nas capitais. Em resumo, a execução dessa política de acesso à justiça, de interiorizar, para que em todas as unidades jurisdicionais contassem com defensores e defensoras, me parece que não é somente uma obrigação de dar o orçamento para a defensoria, mas talvez, se não for estabelecer, pelo menos dialogar sobre os critérios. Defensoria, quais são os seus critérios para interiorizar? Você, para chegar no interior do estado de São Paulo, que só tem Campinas, praticamente, Guarulhos e talvez mais alguma cidade. Para você ir mais para o interior de São Paulo, você precisa de fato de uma sede, de um prédio. Agora, com teletrabalho e tudo mais, você precisa de uma sede própria, de fato, para interiorizar. Qual que é a sua visão sobre essa questão? Então, eu acho assim que a gente se apega muito ao ideal, como você disse, e a gente não consegue visualizar o que é possível, né? Infelizmente, a gente vive uma limitação de recursos muito forte em relação à defensoria. A gente sabe, inclusive, são dados com os quais eu trabalho, dados os quais a plataforma Justa, inclusive, faz um trabalho incrível de sistematização dessas informações, mas a gente vê que há um descompasso, sim, entre as instituições de justiça, né? A nível de investimento mesmo que elas recebem de Estado, e a gente sabe que a gente não está falando num esquema ideal de paridade entre essas instituições para que cada um consiga cumprir o seu trabalho, e a gente vê como há uma defasagem muito maior em relação à defensoria pública do que outras instituições do sistema de justiça. E isso é algo que, sim, tem que ser estudado, tem que ser mapeado com cuidado, tem que ser desenvolvido propostas de enfrentamento de como a gente faz, né, um desenvolvimento para que a defensoria consiga ficar em uma situação mais paritária do que outras organizações das instituições do sistema de justiça. Então, acho que isso por si é uma prioridade. Só que a gente tem que trabalhar no que é possível. A gente não pode ignorar realidades que estão batendo a porta, né, por a gente não conseguir avançar dentro dessa linha de estrutura. Então, assim, eu ouvi várias coisas, assim, durante esse processo, né, eu ouvi muitos defensores públicos, né, defensores públicos de várias categorias, defensores públicos federais, defensores públicos estaduais, os defensores públicos interamericanos, que são os federais, né, mas que têm hoje também um outro papel. Então, a fazer esse processo de escuta, viu o quanto era importante a gente buscar soluções criativas para que a gente conseguisse fazer com que a população conseguisse o acesso à defensoria, né? E isso pode se vir e voltar de várias formas, né? Inclusive dentro dessa sistemática que a gente estava falando de modernização do sistema judicial, tem vários mecanismos de tecnologia que já são usados para violações de direitos, né? Ou para limitar o acesso a direitos, como a gente constrói, né, metodologias tecnológicas que possam favorecer também o acesso dessas pessoas a direito, o acesso a uma defensoria, acesso a uma defensora, um defensor, né, diretamente, para que elas consigam ter ali a sua demanda atendida. Né? Então, acho que isso é um desafio e isso vai muito de repensar as instituições e organizações. Né? Especificamente em relação à DPU, que a gente mapeou na transição, né, foi que o teto de gastos, ele cerceou aí o processo de interiorização e ampliação da própria defensoria pública. Né? A gente foca nos tetos de gastos em relação às questões sociais, né, saúde, educação, mas o teto de gasto ele foi muito mais amplo que isso, né? Ele limitava, inclusive, o acesso à justiça numa perspectiva federal, que, no caso, impactou a Defensoria Pública da União, né? Então, uma das propostas que foram colocadas na mesa, né, é que na revogação do teto de gasto, da forma como ela ocorrer, também fosse contemplado ali enfim, né, aqui fosse abordada a questão relacionada ao acesso à justiça que está dentro do teto de gastos. Então, assim,
É um grande desafio, não vou negar, especialmente porque foram instituições que ficaram nos últimos anos sem receber o investimento que poderia ter recebido, né? Então, aquele plano de expansão das defensorias que foi feito, acredito, na época do governo Dilma, a gente não conseguiu dar efetividade e cumprimento a ele, né? A gente tem um plano ali que está mais ou menos há 10 anos parado, né? Então, como é que a gente retoma? Como a gente recria um plano dentro das possibilidades, né? E como a gente desenvolve isso com um cronograma, né? Sabendo que a gente quer chegar a um cenário ideal de estrutura, de recebimento, né? Mas sabendo que a gente vai ter que, talvez, flexibilizar algumas coisas para que isso possa acontecer num prazo de tempo mais curto. Perfeito. Você, no contexto do grupo de transição, pelo que eu acompanhei na imprensa, você apresentou um Plano Nacional em Defesa das Vidas Negras, que é também uma questão que atualmente está sendo debatida no STF, na DPF 973. Explica um pouco melhor para a gente, para quem nos acompanha, no que consiste esse Plano Nacional em Defesa das Vidas Negras, o que ele tem, assim, de mais concreto e de uma política que o Ministério planeja executar nos próximos anos. Quando a gente fala de, enfim, vida das pessoas negras, defesa das vidas das pessoas negras, a gente vê como no Brasil a gente vive um cenário contrário disso, né? Então, existe uma denúncia histórica do movimento negro de que a gente vive uma política de morte à população negra no Brasil, né? Essa denúncia, ela está sendo mais reverberada ainda nos últimos anos, então a gente tem escutado mais pessoas falando sobre isso, a gente tem um acúmulo acadêmico que é difícil de negligenciar, né? Então, tanto da perspectiva do Attila Membe, mas assim, também os nossos próprios intelectuais brasileiros, né? Então, a gente tem o livro do Abdias do Nascimento, a gente tem Sueli Carneiro, a gente tem Hélio Santos, a gente tem uma série de pessoas que fazem essa denúncia também dentro da perspectiva acadêmica e intelectual, né? E isso é algo que é ignorado pelo poder público, né? O reconhecimento de que isso existe. Eu costumo dizer que a política pública mais efetiva para a população negra brasileira foi uma política de morte, né? Porque ela é incrível, ela é sistêmica, ela envolve todas as áreas, né? Ela foi feita de uma forma, de fato, para limitar a população negra de ter acesso a direitos, aqueles previstos na Constituição, e ter a sua vida ali sempre num limiar de ser rifado, né? As pessoas se assustam quando eu falo que é a política pública mais efetiva, porque a política pública nem sempre vai ser uma boa política pública, né? A gente olha assim, a gente tem uma política pública tal, nem sempre essa política pública vai ser boa. E a gente tem no Brasil uma política pública de extermínio às vidas negras, né? A ação, ela busca, a ação que está em trâmite hoje no STF, né? Ela busca exatamente dar luz a isso, que o Estado reconheça que no Brasil existe essa política, porque o Estado ainda não reconheceu, né? O que a gente tem, no máximo, é um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado de 2006, que aponta, né, que há ali um extermínio em relação aos jovens negros brasileiros, mas a gente está falando das vidas da população negra como um todo, e isso, assim, todas as vidas, de todas as faixas etárias, né, e de diversas classes, né, mas sabendo que a gente está falando mais da população que é pobre e preta dentro do Brasil, e a ideia é desenvolver um plano como foi o PNDH no passado, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, mas um plano nacional em defesa das vidas negras, focados ali em desenvolver programas que possam enfrentar essa política de extermínio, né? Então a gente precisa pensar programas no âmbito da saúde para garantir isso, no âmbito da educação, no âmbito do saneamento básico, do meio ambiente, porque o racismo ambiental é sim uma realidade, né? E isso impacta assim vidas negras de formas diferentes. A gente precisa olhar para isso de uma forma transversal, de direito a acesso à cidade, enfim, e também a nível de justiça considerar isso enquanto uma política de justiça, uma política que tem ali um respaldo dentro dessa estrutura, porque a gente sabe que as mãos do Estado, elas são também muitas vezes responsáveis
pelas vidas negras que são ceifadas, né? Especialmente em lugares mais pobres. Então, ter esse reconhecimento, trabalhar acerca disso, da necessidade de desenvolver esse plano interministerial, né? Um plano que seja de fato nacional e que possa, a partir dali, desenvolver programas específicos, é muito importante, né? Acredito que vários programas ali vão estar ao entorno dentro da justiça, né? Então, ali dentro do grupo está sendo discutido a retomada do PRONASSE, está sendo discutido mecanismos de controle externo da atividade policial, está sendo discutido questões acerca de políticas de desencarceramento, né? Enfim, são várias discussões que impactam diretamente a vida negra, que tem que ser feito com esse recorte racial e que é importante que a gente tenha um plano nacional para ter o engajamento do todo, né, do conjunto da ópera para aquilo ser operacionalizado. A gente teve muito sucesso com os PNDHs, né, até certo momento ali dentro da história, né, mas muitos dos programas mais efetivos que a gente teve de direitos humanos, eles saem dos PNDHs, né, como uma proposta de plano de ação mesmo, né, e é um pouco isso que a gente quer trazer dentro desse momento. Acredito que o Ministério da Justiça vai ter um protagonismo de puxar essa iniciativa, né, até porque é ali a pasta que faz um diálogo amplo com outras instituições, né, de segurança, enfim, né, além de pensar políticas de justiça, mas a ideia é que haja um engajamento de todos os outros ministérios. Muito bom você ter citado o Programa Nacional de Direitos Humanos do ano de 2009. Então, para quem não acompanha mais de perto a matéria, nós tivemos 3 PNDHs, o último é de 2009, ainda está em vigor, porque cada PNDH revoga o anterior. E eu sempre recomendo também para os meus alunos, Sheila, fazer uma leitura desse documento, que é um documento histórico. É um documento belíssimo, a redação original. É um documento, eu acho que não é bom nem colocar de esquerda ou de direita, um documento progressista. Até porque a gente precisa também tirar essa questão de que a direita também não pode defender direitos humanos. A composição do presidente Lula com Geraldo Alckmin está justamente nesse contexto para mostrar que ainda existe no Brasil uma direita democrática. Mas sobre o PNDH3, Sheila, eu queria te escutar um pouco sobre o decreto do ano de 2010, que cede em vários espaços e muda radicalmente a letra e a redação de vários dispositivos. Mas eu coloco uma pergunta mais genérica para você. O presidente Lula tem, e acho que para mim não preciso mais esconder de ninguém, da bagunça que foi as minhas redes sociais, o quanto que eu torci, fiz campanha, eu tenho uma simpatia e um entusiasmo muito grande por ele. E um dos seus principais atributos talvez também seja um pouco de defeito em matéria de direitos humanos, que é um excesso de conciliação e um excesso de concessão. A redação originária do PNDH3, como eu disse, foi importantíssima. Entre alguns pontos, lá constava: esse governo vai apoiar uma lei para descriminalizar o aborto. O governo vai apoiar tirar nome de ditador de praça, monumento, de ponte e tudo mais. Esse governo vai apoiar a regulação da imprensa, estabelecendo sanções, inclusive a retirada da concessão se aquele serviço de radiodifusão, TV ou rádio, adotar discurso contrário aos direitos humanos. Esse governo vai apoiar iniciativas de educação em direitos humanos para os jovens para ensinar o que foi o período da ditadura militar. Essa redação originária de 2009, para quem não acompanha muito a matéria, é muito interessante pesquisar o noticiário da época. Do fim de 2009, início de 2010, a imprensa, o empresariado, o setor jurídico extremamente conservador. O papel que entrou para a história do ministro Nelson Jobim, que se recusa a assinar aquele documento. Como que faz isso em um governo num país tão dividido agora? Como que não se concilia, não se concede tanto em direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, não abre brechas para que forças contrárias busquem derrubar o governo novamente? É muito difícil fazer isso. É muito difícil. É muito difícil. Conciliador. É muito difícil e a gente sabe que a gente está pegando uma sociedade extremamente polarizada nesse momento, mais do que foi em outras gestões do PT, né? Então a gente sabe que vai ter uma grande dificuldade em relação à operacionalidade de várias coisas. E por isso que é muito importante a gente fortalecer o debate público acerca desses temas, né, Caio? Não tem como isso vir como uma imposição do governo para a sociedade.
né? Tem que ser algo que tem que ser cunhado, debatido dentro da sociedade. Uma das coisas que as pessoas falam, eu escutei bastante também nos corredores dessa transição, e acho que é uma preocupação que está tendo o partido, né, e o próprio governo, é a questão do esvaziamento da sociedade civil, né? Uma das críticas que fazem é que o Lula, ele esvaziou a sociedade civil brasileira, né? Porque muitas pessoas foram compor governo, né? Muitas pessoas foram ali fazer parte da estrutura de Estado, enfim, e com isso deu um enfraquecimento dos debates que só a sociedade civil consegue trazer, né? Só aquela imparcialidade da sociedade civil, só aquele lugar, né, de pressão da sociedade civil pode que a sociedade civil detém, que tem um potencial de câmbio, né, de mudanças aí que são necessárias. Então, é importante que a gente tente manter uma sociedade civil fortalecida, assim como está hoje, porque o bolsonarismo, por mais que ele tenha tentado atacar as articulações da sociedade civil, e ele tentou muito, então vamos lembrar que o primeiro decreto do Bolsonaro era: eu vou acabar com todos os tipos de ativismo, né? Seja lá o que isso significava, mas o primeiro decreto foi para tirar a participação social dos conselhos, né? Então, ele já foi tentando minar por aquele lapso. Então, a gente precisa manter uma sociedade civil forte, porque a gente precisa conseguir ter um clamor popular para aprovar certas coisas. E aí eu vou te falar de uma arena que é a minha de atuação e que eu vejo que a gente está em um lugar completamente diferente do que a gente estava em 2003. Racismo, né? Então, era impensável que há 20 anos atrás a gente pudesse estar assim debatendo a questão do extermínio da população negra nesses termos e que a maioria das pessoas não iam estar virando a cara ou falando que o racismo não existe e que isso atinge todo mundo e que não tinha esse recorte racial. Hoje, uma pessoa que nega que há um recorte racial da violência, né, ela é uma pessoa que é desconsiderada um pouco ali de estar dentro do parâmetro da realidade, né? A gente vê que a análise crítica dela já é questionada. Mas antes era o contrário, né? Questionavam quem trazia o racismo para a mesa, quem discutia a estruturalidade do racismo. Então, passou 20 anos, a gente está num lugar diferente. Lembra do programa Juventude Viva, que foi um programa excelente? Programa excelente. Era um programa excelente, só que eles deliberadamente tiraram a palavra negra do programa, né? Porque era para se chamar Juventude Negra Viva. Mas falavam que essa questão da negritude não, porque todos os jovens importam, não eram só os jovens negros, né? Aquele discurso que volta meio a gente escuta ainda por aí. Mas hoje a gente já tem mais maturidade para entender, né? A gente já tem mais uma maturidade racial da sociedade brasileira, digamos assim, para entender que há um racismo que estrutura a nossa sociedade e que isso tem que ser enfrentado. Né? Então foram muitos anos, mas a gente conseguiu chegar nesse momento. E não estou falando que é fácil, que é uma discussão fácil, que a gente não encontra resistência. Claro que encontra, mas é totalmente diferente do que era 20 anos atrás, onde isso nem era minimamente considerado. Né? A mesma coisa a gente vai ter que fazer em relação aos debates de outras agendas. Né? Então, por exemplo, tem a questão do aborto, hoje ela está no STF, né? Um caso que está, inclusive, com a ministra Rosa Weber. Né? Será que ela vai colocar para julgar? Não vai. Provavelmente não, porque também está vendo esse cenário que se dá dentro do debate público, né? A gente não é Argentina em relação a essa questão, né? A gente não está no mesmo patamar de discussão disso que outros países que começaram a aprovar. A gente está no mesmo lugar, talvez, que Estados Unidos, que retrocedeu dentro de uma agenda que era concedida desde a década de 70, né? Então, talvez esse seja o nosso lugar agora e a gente precisa desenvolver aí um fortalecimento dentro desse debate. E a gente tem uma dificuldade muito grande agora também, Caio, de superar a irracionalidade e superar as notícias falsas, superar esse legado, né, de notícias falsas, de desinformação que a gente vai ter ao entorno desse governo o tempo todo, que inclusive foi o determinador, muitas vezes, se essa eleição ia ser exitosa ou não. A gente sabe que não foi fácil. E assim, para ser uma margem tão pequena quanto foi, a desinformação ela teve um papel crucial e ela vai continuar tendo. Né? Não é como se ela tivesse deixado de existir de ontem para hoje.
E o próprio ministro, o futuro ministro, o ministro Flávio Dino, ele coloca que a questão digital, né, da esfera digital, vai ser uma área central do próximo governo, né, dentro da gestão do Ministério da Justiça. Porque a gente tem que debater como essa desinformação circula dentro dos meios digitais, como esses meios digitais, eles sustentam, né, o fascismo, a violência, né, e reverbera isso dentro da sociedade. Então, isso está dentro da agenda prioritária e foi colocado como uma prioridade do próprio presidente Lula. Muito bom, Sheila. Isso que nós falávamos de perfil, seja mais conciliador, seja menos conciliador, nas entrevistas que eu tenho acompanhado do Flávio Dino e das manifestações, eu acho que ele está encontrando um ponto muito interessante, um ponto muito efetivo no sentido de, assim, um discurso de conciliação com quem devamos conciliar, mas há um discurso muito claro também de enfrentamento, de uma extrema mais da extrema direita, como as questões dessas manifestações pedindo intervenção militar, as manifestações mais violentas, quando ele está colocando em um discurso mais de enfrentamento, que na minha compreensão é o que de fato deve ocorrer. Um outro tópico que eu havia anotado aqui, você também esteve presente recentemente na COP27. E na COP27, um assunto que conecta com o que estamos falando aqui, e que talvez muitos que nos acompanham, eu criei esse podcast depois do que foi aquele período eleitoral, tentando ali, de alguma forma, nas minhas redes sociais, facilitar o acesso à informação para pessoas que não são do direito. Uma das questões debatidas, não só na COP27, mas uma questão que está muito em evidência, é a que diz respeito ao chamado racismo ambiental. Que, se você puder explicar para quem nos acompanha, Sheila, objetivamente, o que significa o racismo ambiental e a importância de se ter essa questão na política relacionada ao meio ambiente atualmente. Então, a gente fala de racismo ambiental porque quando a gente fala que o racismo estrutura uma sociedade, ele também estrutura, né, as formas de convivência e lugares de convivência dentro dessa sociedade, né? E quando a gente fala de racismo ambiental, é mostrar que as mudanças climáticas, né? Essa crise ecológica global que a gente vive, ela impacta grupos de uma forma desproporcional, né? E a gente já tem estudos que aqueles grupos que estão sendo mais impactados por essas mudanças climáticas, por essa crise ecológica global, é a população negra, é a população quilombola, é a população indígena, né? E isso já são dados mundiais, é uma perspectiva para além do Brasil, né? Em outros lugares são essas populações que são mais impactadas, né? Então, a ideia de discutir o racismo ambiental é tentar chamar atenção para isso, né? Então, quem são aquelas pessoas que estão nas zonas que são afetadas por enchentes, né? Grandes tragédias ecológicas, né? Essas situações, normalmente, é a população mais precarizada, né? E a população negra, né? Sem contar estudos biológicos mesmo que mostram que há um impacto diferente. Então, por exemplo, há um estudo, né, que foi feito nos Estados Unidos que mostra que a mudança climática, esse agravamento da temperatura da Terra, ele gera partos prematuros, né? Ele tem um potencial de gerar partos prematuros. Aí a gente coloca também a questão de gênero dentro da discussão ambiental. Mas ele gera esse parto prematuro e as mulheres negras, elas são afetadas por isso 3 vezes mais do que as mulheres brancas, né? Por condições biológicas e por condições ali também de vivências socioeconômicas que faz com que os partos delas sejam mais arriscados. Isso leva a um índice maior de mortalidade materna e mortalidade infantil, né, de recém-nascidos em relação à população negra, né? Então a gente tem direcionado o olhar para essa questão. A relatora Tandai Akilme, inclusive na última sessão do Conselho de Direitos Humanos, ela apresentou um relatório extremamente rico sobre a justiça ambiental racial, né, onde ela faz aí um diagnóstico de grupos, de como essa crise ecológica tem afetado, né, grupos diferentes e traz inclusive dados relacionados à realidade brasileira, né? Focando ali nas comunidades quilombolas, focando na questão também do racismo ambiental, como ele se opera dentro das cidades, porque a gente pensa ali o racismo, a questão da crise ecológica só como uma coisa relacionada aos biomas, né? A Amazônia, os outros mais 5 biomas que a gente tem no Brasil, mas a crise ecológica ela também impacta as cidades, né?
E quando ela impacta as cidades, a gente vê quem é que está dentro dos territórios que são muito afetados. Então, olhem quem são as vítimas das enchentes, das grandes enchentes que acontecem todo ano e cada ano fica mais forte. A gente não vê uma enchente causando o nível de destruição que causa em Perdizes para o nível que causa no Jardim Ângela, né? E isso envolve ali uma série de políticas públicas que deixam de ser tomadas porque não estão considerando o racismo ambiental, a crise ecológica, enfim, e vários outros processos nessa formulação de políticas, né? Então, o racismo ambiental, ele direciona esse olhar, né? Direciona para onde você olha e para quem são, de fato, os impactados. Todos somos impactados, né? Pelas mudanças climáticas, pela crise ecológica, claro que somos, mas tem grupos que estão sendo impactados de forma muito desproporcional. Então, a gente precisa, dentro dessa disputa, né, de soluções e de novas formas de lidar com o meio ambiente, considerar a população negra, a população indígena, a população quilombola. Excelente, Sheila. No dia 30 de outubro, você escreveu uma frase no seu Twitter que, para mim, qualquer livro sobre a democracia, acho que tinha que começar com essa frase. Se alguém fosse escrever uma história do Brasil, você está tentando lembrar a frase nesse momento. A gente tem Eu ideia. estava emocionado naquele dia, no dia 30. Então, mas a frase é a seguinte: a democracia brasileira está nas mãos de Alexandre de Moraes, e isso é assustador. Essa é uma frase que resume o período eleitoral e resume talvez os últimos 2 anos no Brasil. Na minha compreensão, depois eu quero te escutar também, o ministro Alexandre de Moraes teve um papel, de fato, fundamental. E lá em 2018, 2019, quando ele foi para o STF, acredito que seja 2019, foi assustador também naquele momento, porque nós sabíamos o que ele fez no verão passado, a sua trajetória na política, a sua trajetória no direito, mas ele alcançou a redenção. E muitas pessoas costumam, ontem inclusive eu dei uma palestra virtual para a OAB do Paraná, e um dos participantes me questionava sobre a comparação dele com Sérgio Moro, e na minha compreensão não há qualquer comparação entre Alexandre de Moraes e Sérgio Moro sobre o trabalho que ambos executaram. O Sérgio Moro determinou a prisão de pessoas que se entregaram voluntariamente, inclusive o presidente Lula, sem qualquer resistência. Sérgio Moro poderia andar em qualquer rua, cidade do Brasil, que ele seria aplaudido, ovacionado, as pessoas queriam tirar foto com ele, foi inclusive cotado para a presidência da República. Já o ministro Alexandre de Moraes enfrentou uma pauta extremamente antimajoritária nesse período atual. É uma coragem que me parece sem precedentes no sistema de justiça, mas uma coragem também que, em alguns momentos, vai tensionar o autoritarismo em alguns pontos. Mas eu adorei essa frase. A democracia... Você escreveu às 3h45 no Twitter, fazendo menção muito provavelmente ao impedimento dos nordestinos votarem a atuação daquele diretor da Polícia Rodoviária Federal. Mas não é isso mesmo, estava nas mãos dele, ainda está mais ou menos nesse período, junto, é claro, com outros ministros, mas é assustador, você tem razão. Estava na mão. É só a gente pensar, até tentando despersonalizar do Alexandre de Moraes, que eu sei que é algo muito difícil. Mas a gente estava colocando todas as eleições na mão de um juiz. Um juiz. Né? O resultado das eleições estava ali sendo exercido da mão de um juiz. E isso mostra muito, né, o nível de desgraçamento das nossas instituições democráticas até esse momento, né? Até onde a gente conseguiu chegar. Então, estava muito assustado. Eu lembro dos movimentos na época da nomeação do ministro Alexandre de Moraes, teve muita mobilização da sociedade civil para que ele não entrasse. Assim, muita, eu lembro. Foi uma sabatina, inclusive, cansativa, uma sabatina difícil, uma sabatina com alegações que eu acredito, inclusive, que não devem ser feitas, né? Porque, para mim, a gente nunca pode criminalizar o advogado, né, que está defendendo as pessoas. Isso aconteceu bastante em relação ao Alexandre. Ao ministro Alexandre, como se eu fosse próximo, ao ministro Alexandre na época. Então, eu acho que é realmente assim, algo que a gente tem que tentar entender, né? Como a gente chegou até aqui. E pensa que chegou nas mãos dele, mas poderia ter chegado nas mãos de um outro perfil de juiz.
porque é o momento ali, né? Não foi como se ele tivesse sido o escolhido para ocupar esse momento histórico. Simplesmente está ali seguindo o rito, né, que a instituição sempre fez, né? A ordem, a fila, né? E muitas variáveis foram colocadas ali para ser o ministro Alexandre de Moraes o ministro da vez, né? Inclusive, a gente teve ministros da STF que faleceram, quedas de avião. É realmente assim, a história ela é inacreditável que a gente viveu até esse momento para chegar no ministro do Alexandre de Moraes e ele ter essa conduta que ele teve e que, na minha opinião, foi a melhor conduta possível, né? Porque a gente nenhum dos lados saíram agradados, né? Então ele foi contra-majoritário entre os majoritários, mas ele também foi contra-majoritário entre a minoria, né? Então ele conseguiu ser desagradar todo mundo. Mas ele fez ali o que a lei estabelecia, né? Dentro dos limites possíveis. E tem uma tese que eu acho que é muito interessante, que se chama o peso da toga, né? Que faz um estudo de como os ministros, como as pessoas mudam quando elas assumem cargos nas cortes superiores, como elas mudam de posicionamento muitas vezes, como elas frustram expectativas, né, daqueles que colocaram elas dentro dessas instituições, porque o peso da toga ele vai ser completamente diferente, ele pode se manifestar de formas diferentes nas pessoas. Então, quando a gente vê um Moro que foi para uma linha do estrelismo, né, e o próprio ministro Flávio Dino ontem ele disse que acerca da independência judicial, que o juiz não tem que ser gostado, não tem que procurar isso, ser bem quisto, bem visto por todo mundo, né? Os aplausos o degenera, os aplausos para um juiz o degenera, né? Então o juiz não tem que buscar o aplauso. E tem juízes que buscam os aplausos, né? E a gente viu um Alexandre de Moraes que fez o que ele acreditava ali dentro da racionalidade jurídica de o que tinha que ser feito. E acho que foi muito importante para o nosso momento. Foi o que tinha que ser feito mesmo. Hoje a gente vai ver numa perspectiva distanciada, né, e ver que ele teve uma conduta muito acertada para aquele momento de instabilidade que a gente estava vivendo, né? Porque se ele pressionasse um pouco mais, vendo talvez o resultado que a gente está vendo dos acampamentos, né, e o que a gente viu segunda-feira no dia da diplomação do Lula, né, no dia 12, que foi uma coisa assim absurda, né, de violência, e que não foi ainda responsabilizada, né, de se dizer. Então, acho que ele fez o que tinha que ser feito para não tensionar o momento que já estava sendo tenso. Então, lembra que naqueles dias tinha várias ideias? Tem que estender o horário de votação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tudo aquilo poderia ter colocado em risco a legitimidade do sistema eleitoral. Imagina se tivesse estendido o horário de votação. Hoje, dia 20 de dezembro, a gente estaria discutindo se essa medida era legal ou não, e isso daria munição para questionar o resultado que saiu dentro das urnas. Então, ele fez o procedimento adequado. O que de fato aconteceu naquele dia de votação, a gente só vai saber num futuro, né? Espero que num futuro próximo. Mas dentro das informações disponíveis, né, e da análise que ele fez ali dos riscos, acho que foi realmente a decisão correta. Para a gente encerrar, Sheila, a última questão que eu anotei para te indagar, eu vi que você acompanhou, ali no contexto do auge do período eleitoral, você acompanhou, como advogada, aquele homem negro que foi ameaçado pela deputada federal, Carla Zambelli. É um vídeo que todos conseguem acompanhar nas redes sociais, inacreditável, inacreditável. Carla Zambelli, que protagonizou recentemente também um fracasso de litígio perante o sistema interamericano. Ela foi denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa semana, no início da outra semana, a Comissão Interamericana cita a Carla Zambelli, o caso específico deste homem negro, como exemplo da violência política no Brasil. Como que foi aquele contexto? Você que, é claro, dialogou com aquele homem, não me recordo o nome dele, dialogou e conhece também como que foi melhor o caso e principalmente, o que aconteceu depois? Muitas pessoas me perguntaram, não aconteceu nada com a Carla Zambelli, parece que hoje, 20 de dezembro, o PGR pediu que ela entregasse as suas armas de fogo e que também suspendesse o registro das armas de fogo dela,
mas o que pode acontecer, o que você espera que aconteça? Esse processo já está tramitando algum tipo de ação penal? Então, o que aconteceu naquela tarde de sábado, né? É a cereja do Sunday da bizarrice que a gente estava vivendo nesses últimos 4 anos. Então, você tem uma deputada eleita, reeleita, que sai à luz do dia armada perseguindo um jovem negro, ativista, jornalista, né, que é o Luan Araújo. Então, ela foi para cima dele, segurança dela foi para cima dele, inclusive aconteceu um disparo, que a toda essa discussão, se o disparo foi feito para cima, se o disparo foi feito para frente, né? Os vídeos eles não são necessariamente muito claros, mas aconteceu uma perseguição com arma em punho, né? E ainda houve um disparo. Então, assim, um nível de violência política assustador que a gente vive ali. E ela tentou ainda contornar a narrativa, né? Se a gente não tivesse vídeos tão bem colocados de pessoas que estavam acompanhando a situação, ela teria feito daquilo um episódio em que ela tinha sido atacada por um militante do PT, e ela ia criar uma contranarrativa em cima daquilo. Ela armou tudo para mostrar uma situação de ameaça, né? E o racismo dela fica caracterizado nas palavras quando ela fala: colocaram um homem negro para cima de mim, né? Fui perseguida por um homem negro. Então, assim, ela não tem como também desconectar o caráter de racismo que ela praticou, especialmente não só ali naquela situação, né, no racismo mais subjetivo, mas também quando ela faz esse tipo de alegação para o público, para a mídia, para a imprensa, né? Há 2 investigações em curso em relação a Carla Zambelli hoje. Uma é a investigação que se dá aqui a partir do inquérito policial aberto na polícia em São Paulo, né? Que está, enfim, abertas as investigações, estão fazendo os protocolos ali do inquérito, né? O Ministério Público está acompanhando, enfim. Mas é mais complicado porque a gente sabe a conivência, às vezes, né, que se dá dentro desses episódios, e a gente não teve muitos, não andou muito esse caso, essa situação. E há a denúncia que foi feita formal, né, por mim, Priscila Pamela, Maíra Recchia, advogadas ali no Supremo Tribunal Federal, que representa a Carla Zambelli, né, e é um processo hoje que está na mão do Gilmar Mendes. A gente tinha feito esse pedido para ela ter o porte de arma revogado, né, que a arma fosse apreendida, um pedido que está ali em trâmite há alguns dias, aguardando a manifestação do ministro Gilmar Mendes há alguns dias, né, e parece ontem que houve essa manifestação da PGR, mas isso ainda não foi juntado nos autos. Então, enquanto não está no processo, eu não comento, porque o Twitter não é diário oficial ainda, apesar de ser uma fonte consistente, às vezes, de informação. Há esse rumor de que o PGR ia se manifestar nesse sentido, mas isso ainda não foi juntado aos autos, né? Então, só vou acreditar quando tiver, mas provavelmente ele está se referindo ao pedido que a gente tinha feito, né? Ali, para essa ação do Gilmar Mendes. Mas é isso, está em pendência do ministro, né? Dar seguimento para aquilo. Ele intimou ela, inclusive, para depor, depoimento que ainda não aconteceu, né? Então, o processo no âmbito do STF está acontecendo, está ocorrendo. Então, vamos ver como isso se reverbera. Mas, de fato, foi um episódio muito assustador, né? Também estive em contato com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos na época que ela estava fazendo essas denúncias por lá, né? Coloquei uma outra narrativa em relação ao que de fato aconteceu aqui em São Paulo, nas vésperas, né? Porque ela tinha criado um lastro de história dela ali para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu falei o que tinha acontecido na perspectiva do Luan e na perspectiva de nós, advogados, que estávamos acompanhando a investigação, né? É ver aí para ver o que vai ser as consequências, mas agora está na mão da justiça. Perfeito, Sheila. Muito, muito obrigado. Eu sou seu fã. Eu quero muito acompanhar o seu trabalho agora no Ministério da Justiça. Eu vou dar um spoiler para quem está nos acompanhando. Não vai demorar muito. Quem sabe em um próximo mandato nós veremos a Sheila como ministra de um governo, porque ela tem todo o currículo e o merecimento para isso. E nas entrevistas anteriores eu encerro perguntando, fazendo jus ao nome do nosso podcast, que é a Utopia Podcast, qual que é a sua utopia? Eu sei que fica um assunto muito vago, mas que seja uma utopia um pouco mais imediata, desses próximos 4 anos. A minha utopia são mulheres no comando da justiça, né? É que a gente tenha mais mulheres em lugares chaves na justiça no nosso país,
A gente vê a baixa representatividade de mulheres no judiciário, no STJ, nas polícias, né, nas próprias estruturas governamentais de justiça. Então, a minha utopia para daqui a 4 anos é que a gente consiga ter mais mulheres ocupando esse espaço. Perfeito. Esse foi mais um episódio do nosso Utopia Podcast. Um abraço, Sheila, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada.